tentar implantar mais no nosso dia a dia. Então, eu sempre gosto de ler na íntegra a passagem. Nesse trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec cita Marcos e Mateus, mas essa passagem também está em Lucas. E ela diz o seguinte: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se poderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conversando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele, e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhes respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Kardec, logo no parágrafo seguinte, já fala daquela questão que nós já levantamos aqui, de que essa passagem foi mal interpretada por muitas pessoas, pela questão da pergunta que Jesus fez. Na verdade, ele até tem um trecho que diz o seguinte: os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse um lado o que do outro estabelecia. Nós que conhecemos Jesus, nós que sabemos tantas passagens lindas, tantos ensinamentos, nós que sabemos se tratar do governador planetário, porque está lá nos livros espíritas, A Caminho da Luz, nos descreve isso, que Jesus participou, inclusive, da construção, da formação do planeta Terra, e naquela época ele já era um espírito crístico. Nós que conhecemos a essência de amor de Jesus, sabemos que ele nunca iria fazer nada que fosse de contra a lei de Deus. Até porque ele era a vivência dessa lei em pessoa. Também está lá na codificação. O maior exemplo que nós temos, Jesus, nosso modelo, nosso guia. Então, o que será que Jesus quis nos dizer com essa passagem? Antes de nós aprofundarmos os ensinamentos dessa passagem, que são muito valiosos, porque os espíritos de luz têm essa capacidade de síntese, né? Em poucas linhas, eles dão um conteúdo que rende para nós uma palestra de 50 minutos ou até um seminário. Então, antes de nós nos aprofundarmos nos ensinamentos dessa passagem específica, eu gostaria de propor aqui uma contextualização, que eu também gosto muito de fazer isso, e convido vocês nesse momento a fazer também. Entender qual era o contexto dessa passagem. Para isso, eu vou lá na Bíblia e vejo um pouco antes e um pouco depois, para entender mais ou menos qual era o contexto da história. Essa passagem, ela fica entre uns fatos da vida de Jesus muito importantes. Antes dessa passagem, Jesus tinha acabado de fazer a cura de um homem que tinha as mãos mirradas dentro de uma sinagoga num dia de sábado, o que na época foi um grande motivo de escândalo, porque os judeus têm o sábado como dia santo. É um dos ensinamentos mosaicos, né? Lá na Gênese mosaica fala do sétimo dia, Deus repousou, e os judeus têm essa tradição do dia santo daquele dia, e que não se pode fazer nada daquele dia, no sentido de que naquele dia você tem que levar a reflexão, você tem que levar
a oração, uma entrega total a Deus. E Jesus já quebra ali, vamos dizer assim, um paradigma de curar aquele homem dentro da sinagoga, num dia de sábado. E ali ele já choca mais ainda aquela turba, digamos assim, de judeus da época que não entendiam ainda a situação de Jesus e já estavam meio que perseguindo ele com propósitos de tentar interromper o trabalho. Eles não sabiam, não tinham noção de quem era Jesus, de que não conseguiriam fazer isso, mas já estavam ali espreitando, vamos dizer assim. Também, um pouco depois, é o momento em que Jesus chama os apóstolos, o que nós temos por hábito chamar 12 apóstolos, mas que nós sabemos também que não eram 12, que eram mais, porque as mulheres não contavam naquela época. Mas nós sabemos que algumas foram feitas também de apóstolo, receberam esse convite de continuar o trabalho de Jesus, de exemplificar dentro de todas as situações que cada apóstolo tinha, porque é interessante quando nós pegamos a vida dos apóstolos, ver que cada um tinha uma particularidade, como nós. Cada um de nós tem uma particularidade. E os apóstolos também eram assim. Mas mesmo dentro daquelas imperfeições, digamos assim, deram continuidade, exemplificaram o amor que Jesus nos trouxe. Uma dessas mulheres foi Maria de Magdala, que até o final daquela existência, como Maria de Magdala, serviu ao Cristo cuidando dos leprosos. Então, depois desses dois fatos importantes, vem essa passagem que nós acabamos de ler, em que Jesus faz a pergunta: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Coincidência ou não, a passagem que vem depois dessa é a do semeador, na qual Jesus vem nos trazer que ele é o semeador a semear. Só que depende de nós, de cada solo do nosso coração, receber essa semente e frutificar, florescer essa semente de acordo com o nosso coração, o nosso interior, com o nosso autoconhecimento, com as nossas transformações morais que nós temos que realizar. Então, dentro desse contexto, aconteceu essa passagem. Nessa época, como eu já disse anteriormente, Jesus já estava, vamos dizer assim, no popular de hoje, sendo visado, né, pelos fariseus, ali pelo grupo que queria tentar, de certa forma, interromper o trabalho de Jesus, mas também já estava sendo adorado pelo povo, que o seguia em multidão, pois muito queriam ouvir uma palavra de consolo, carinho ou até mesmo serem curados. Jesus era seguido por multidões que nós nem conseguimos imaginar. Então, ele estava vindo numa continuidade de curas e trabalhos, e aí ele tenta, de certa forma, ele e os apóstolos, descansarem um pouco em uma casa. Só que a multidão era tão grande que não tem jeito. Fica uma multidão dentro da casa e uma multidão do lado de fora da casa. E Jesus ali, pregando, como sempre, falando as palavras de amor, ensinando o que é o amar. Agora vamos dar uma pausa nessa cena de Jesus e vamos partir para a cena da família de Jesus. Nessa passagem, Jesus estava em Cafarnaum. A família de Jesus estava em Nazaré. Fica mais ou menos 30 quilômetros de distância de uma cidade a outra. Imagina naquela época que não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha nem jornal impresso, como as notícias chegavam, no boca a boca. E aquela história, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, imaginam vocês como isso chegou até lá. Como nós estamos no Rio de Janeiro, eu joguei no Google Maps para dar mais ou menos uma cola do que seriam 30 quilômetros. É mais ou menos daqui da Tijuca até a Barra da Tijuca, até o Recreio dos Bandeirantes, andando a pé. Então, mais ou menos, essa é a distância. Eu não me recordo quanto tempo de caminhada, mas algumas horas de caminhada, porque daqui de carro até o Recreio dos Bandeirantes já
demora quase 40 minutos, imagina a pé. E deve ter sido dessa maneira que a família de Jesus foi até lá. No meio do caminho, cada situação que eles foram ouvindo foram deixando eles ainda mais nervosos. E aí, quando eles chegaram, foi como se fosse uma constatação de tudo aquilo que eles estavam ouvindo. Eles encontraram aquela multidão do lado de fora da casa e do lado de dentro. Tanto que eles tentaram entrar e não conseguiram. E pediram para serem anunciados. Isso que eu estou falando, não estou tirando da minha cabeça. Eu estou falando em referência a Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho. Pastorino, um grande estudioso do Evangelho, que nos relata essa situação ligada à família também. Desculpa. Então, eles chegam lá e falam, como vem aqui dizendo na passagem. E tendo vindo para casa, reuniu-se a grande multidão e eles, sem querer fazer refeição, nem conseguiram fazer a refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se poderarem dele, pois dizia que perdera o espírito. O que seria isso? Eles queriam chamar Jesus para perguntar assim: o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Você não está vendo que fazendo isso, você pode provocar uma situação não só para você, como para a família? Porque naquela época tinha muito essa questão também da família. Kardec até explica que os irmãos não entendiam muito o propósito de Jesus. Imagina, muitos de nós até hoje ainda não conseguiam entender o propósito de Jesus, mesmo sabendo e vendo todas as maravilhas que ele já trouxe. Muitos ainda não conseguem entender o propósito de Jesus. Imagina naquela época o quão difícil isso deveria ser. E aqui um pequeno parênteses, não estou me referindo a Maria, porque Maria podia ter uma preocupação de mãe zelosa, mas sabemos, a literatura espírita traz, a Bíblia exemplifica que Maria sempre esteve ao lado de Jesus. Maria, desde o início, se colocou como serva de Deus. Faça sua vontade em mim. Então, Maria, talvez uma preocupação de mãe, mas ela, mesmo sem ainda talvez saber da imensidade, da imensidão do trabalho, da missão de Jesus, que é quebrar tantos paradigmas e modificar de forma tão grande o mundo, talvez sem saber, mesmo sem saber, porque ela deve ter sido preparada no plano espiritual, mas mesmo assim ela abraçava Jesus, ela apoiava Jesus e foi com ele até depois da cruz. Aliás, estar ainda com ele, exemplificando o amor dele, a literatura espírita, Ivone Pereira do Amaral, por exemplo, nos traz isso em Memórias de um Suicida, que Maria, inclusive, ela tem esse trabalho de amor, esse trabalho maternal de caridade, junto aos suicidas aqui da humanidade, do planeta Terra. Então, quando eles chegam lá e mandam chamar Jesus, o que eles querem, os irmãos, o que eles querem é isso, é saber o que está acontecendo. Esse termo que traz aqui na passagem, de acordo com o Pastorino, perdera o espírito, não é no sentido de ficou louco, é no sentido de que ele estava num êxtase espiritual tão grande que talvez não tivesse mais a questão do perigo, do saber aonde estava indo, de verificar o que estava acontecendo. Volto a dizer, os irmãos não conheciam Jesus, não sabiam qual era o propósito dele, qual era a missão dele. Então, o viam como uma pessoa comum. Então, tipo, nossa, ele está num êxtase místico tão grande que ele não sabe o que está fazendo. É quando eles, do lado de fora da casa, pedem alguém para avisar o Jesus, na passagem não diz quem é. E essa pessoa fala: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam.
E Jesus vê ali o quê? Uma oportunidade de ensinar. E é quando ele faz a pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Que eu tenho a certeza absoluta que Jesus fez com essa doçura, com essa suavidade, com esse amor, porque ele queria ali exaltar a importância da família, mas não só da família consanguínea, mas da família universal. E é essa a nossa reflexão na noite de hoje. Kardec nos diz que existe a família consanguínea e a família espírita. Vamos começar pela família consanguínea. Na pergunta 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Os espíritos respondem: uma recrudescência, ou seja, o aumento do egoísmo. A família, ela é fundamental. A família, ela é a célula base da sociedade. É na família que nós aprendemos a dar os primeiros passos, que nós exercitamos a caridade, que nós aprendemos a conviver com o outro. E não é à toa que na família também, vira e mexe, tem alguns atritos. Eu costumo dizer, e minha mãe sabe disso, que família que não tem problema não é família. Toda família tem a sua particularidade, mas a família, pela convivência que nós temos, é um grande exercício de respeito, de tolerância e, consequentemente, de amor. Então, a primeira reflexão que eu chamo todos nós a fazermos, porque eu também estou fazendo essa reflexão junto com vocês, eu também costumo sempre dizer que quando somos chamados a fazer uma palestra, é porque nós precisamos muito mergulhar naquele conteúdo, porque nós estudamos antes, falamos o tempo inteiro da palestra e ainda ficamos com aqueles pensamentos depois na cabeça. Então, é porque aquelas palavras têm que introjetar também em nossos corações. Então, a primeira reflexão que eu chamo a todos nós a fazermos juntos é: como estamos vivenciando a nossa família? Por mais difícil que seja, por mais situações graves que às vezes possam acontecer, será que nós estamos buscando vivenciar o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de amor de Jesus, os ensinamentos de caridade que a doutrina espírita veio reforçar? Será que nós estamos fazendo isso em nossa família, dentro do nosso lar, com aqueles que são mais próximos a nós? E eu trouxe aqui um poema, porque eu acho que tem algumas lições que as palavras talvez não alcancem, mas que a poesia e a música têm um poder de alcançar. Então, eu trouxe um trecho de um poema de Maria Dolores, do livro Alma Viva, Psicografia de Chico Xavier, na qual ela fala da família. E ela nos diz o seguinte: família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes, indica empresas de amor, renúncia e talento. De outras, é o pagamento de débitos a vencer. E nós sabemos também que muitas vezes, ali entre os membros da família, entre aquelas pessoas que têm que conviver em um mesmo lar, há situações que se arrastam durante outras existências. A literatura
literatura espírita fala sobre isso para a gente, para nós, de muitas pessoas que cometeram erros graves com outras ou foram vítimas de outras, e para aprender a se amarem, a conviver, a se perdoarem, vem no núcleo familiar. E até que esse processo se dê, tem ali umas arranhaduras. Mas aí, volto a destacar, a questão não é o outro. A questão somos nós perante ao outro. Se mesmo com as dificuldades, o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos nos esforçando para aproveitar aquela oportunidade de estar com aquela pessoa e de talvez nesse ensejo, nessa existência, aparar as arestas que nós já vemos carregando há tantas existências? A família é uma grande oportunidade. Mas e a família além das paredes da casa? Aquelas famílias que nós construímos ao longo da vida. A família do trabalho, a família da escola, a família do centro espírita, do templo religioso em que nós frequentamos. E essas famílias? Vamos trazer também para a nossa reflexão, porque também aí, Jesus, a espiritualidade amiga, quando está ali planejando a nossa encarnação, e que muitos de nós assinou embaixo no planejamento, ali também vai montando as pecinhas para que nós convivamos com aquelas pessoas na qual já tivemos algumas arranhaduras, para que essas arranhaduras sejam limpas. Será que nesses núcleos familiares, além da nossa família consanguínea, nós também estamos nos esforçando para fazer o melhor que está ao nosso alcance? Será que nesses núcleos nós estamos exercendo a caridade? E aí eu puxo a caridade no conceito mais amplo da palavra, indulgência, perdão, BIP. Será que nós estamos, benevolência, indulgência e perdão, eu esqueci do benevolência. Será que nós estamos treinando esse conceito da caridade nessas famílias, nesses grupos nossos? Nós estamos com uma grande oportunidade para isso. Esse período de pandemia, de isolamento social, tem nos obrigado a rever muito a nossa vida. É uma grande oportunidade que Deus está nos dando de estar, de nos conhecer, de refletir, de meditar sobre o que nós vínhamos fazendo e sobre o que nós pretendemos fazer. Todos os estudiosos, independentemente de qual religião, são categóricos quando dizem que a pandemia vai levar ao mundo a uma grande mudança. Mas e a nossa mudança? Qual a mudança que nós queremos que aconteça em nós? Como nós estamos aproveitando a oportunidade dessa hora? E a visita da Irmã Dor, que eu sei que tem visitado muitos lares, e aqui eu deixo o meu carinho a todos os lares que estejam passando por momentos de sofrimento, porque não é só o coronavírus. As outras doenças, os outros problemas, a crise econômica continuam. Mas nós temos que seguir firmes, confiantes, de que tudo tem um propósito, de que tudo tem a mão de Deus. E que, sabendo aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas, nós conseguiremos extrair o melhor. Então, que aproveitemos esse momento em que muitas máscaras também estão caindo, inclusive as nossas, porque muitas vezes é num momento de sofrimento em que nós nos mostramos como nós somos, em que nós nos desnudamos de todos os paradigmas sociais, que nós possamos introjetar, que nós possamos refletir sobre nossa conduta. Nós, cristãos espíritas,
trazemos nome e sobrenome, então que a gente se valha disso, que a gente possa agarrar essas oportunidades e tentar se esforçar verdadeiramente, como nos disseram os espíritos, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços para domar as más inclinações. Então, que possamos nos esforçar, que possamos refletir sobre isso. Nesse período também de isolamento social, é importante destacar que a prática da caridade não significa omissão. A omissão não é caridade. Eu estou reforçando. Omissão é omissão. Há realmente uma linha muito tênue que divide a omissão do julgamento, por exemplo. A não omissão do julgamento, por exemplo. Mas é preciso, até mesmo nesse processo de autoconhecimento nosso, que reflitamos. Porque Jesus não foi omisso. E quando ele tinha que tomar uma atitude, quando ele tinha que trazer o sim, sim, ou não, não, ele também trazia, como foi feito nessa passagem. Então, que possamos aprender com ele também. E com São Luís, que nos dá uma dica sobre esse aspecto. Quando Kardec pergunta se haverá casos em que se convenha se desvende o mal de outrem, e São Luís responde que é uma situação muito delicada, que é preciso ter cuidado, mas ele aqui bota: se, porém, pode acarretar prejuízos a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, mais uma liçãozinha para nós. Mas aí vamos estender essa família. Já falamos da família consanguínea, já falamos das famílias por afinidade. Nas redes sociais, então, esse número de familiares aumenta mais ainda, e aí vale um adendo para nós termos cuidado com o que nós estamos publicando, para nós termos cuidado com como nós estamos respondendo, ou como nós estamos tratando o outro também nas mídias sociais, o que nós estamos compartilhando. Será que o que nós estamos compartilhando vai levar conforto ou vai levar mais desespero? Vamos botar todas essas reflexões, trazer tudo para dentro de nós para pensar aí durante a semana. Mas vamos estender para a família universal, para a família espiritual. Começar pelos espíritos que estão do nosso lado, pelos espíritos que nos ajudam, nos auxiliam e que são também de nossa família, porque muitos deles são afins. Vivemos juntos outras existências, eles avançaram, nós estagnamos e eles vêm tentar nos ajudar. Esses, olha, ótimo. E aqueles que vêm em busca de um resgate? Aqueles que vêm por vingança? Também são de nossa família e também vêm nos ajudar, se nós aproveitarmos as oportunidades. Porque quando aquele irmão começa a perceber que verdadeiramente nós estamos modificados, ele também começa a se modificar muitas vezes. Divaldo é um exemplo disso, que teve o Máscara de Ferro perseguindo durante anos e anos, mas foi ali se mantendo na conduta do bem e teve aquele ápice. Quem viu o filme do Divaldo com certeza se emocionou naquela cena em que ali eles começam um processo de pazes, que Divaldo já o tinha perdoado, mas que o Máscara de Ferro estava começando a entender o processo do amor. E dali em diante, não perseguiu mais Divaldo. Viveu a vida dele,
a continuidade no além-vida. Nós também é a mesma coisa. Até porque a espiritualidade nos diz que tudo depende da afinidade. E por mais que nós tenhamos obsessores, pessoas que não são nossos amigos ainda, espíritos que ainda não são nossos amigos, porque todos nós estamos fadados a sermos espíritos de luz, por mais que tenhamos, tudo depende da conexão, dessa afinidade e das nossas oportunidades de aprendizado. Mas estendendo mais ainda esses laços, estendendo para o planeta inteiro, estendendo para aquele irmão que está lá na África, que está lá na Europa, que está lá na Ásia. O que nós temos feito em prol do nosso planeta? O que nós temos feito em prol da natureza, que também é nossa irmã? Como nós estamos lidando com isso? Será que nós estamos fazendo nossa parte, ou pelo menos tentando fazer a nossa parte? Nas referências ecológicas, por exemplo, fazendo o beabá, talvez, economizando água, economizando energia, buscando meios alternativos na medida do nosso possível, reciclando lixo nos locais em que isso já acontece. Ora, a gente não cuida dos nossos bens materiais para deixar de herança aos nossos filhos e netos? Nós temos que fazer o mesmo pelo planeta Terra, pela nossa família universal. Isso também é uma forma de amor. Essa conectividade integrada que todos nós vivemos, encarnados e desencarnados, porque tudo faz parte de um grande conjunto, dessa grande irmandade na qual Jesus coordena, na qual Jesus reina e tenta ali nos ajudar. Ele mesmo disse que nenhuma ovelha ia se perder, e também disse que todos nós tínhamos capacidade de fazer o que ele fez e muito mais. Ele acredita em nós. Essa grande humanidade, talvez para trazer um exemplo um pouco mais concreto, eu vejo muito na vida de Ivone Pereira. Ivone Pereira, para quem não conhece, é uma grande médium, autora de vários livros, inclusive Memórias de um Suicida, que eu citei já, e ela tinha uma mediunidade muito ostensiva desde pequenininha. E olha que interessante, ela não conseguia reconhecer no pai dela fisiológico, o seu Manuel, o pai verdadeiro. Ela não conseguia chamar o pai de pai. E ela chamava o mentor dela, Charles, que tinha sido pai dela em outras existências, de pai. E tadinha, ela até apanhou por causa disso. Naquela época, era o que os pais tinham como opção de corretivo. Não teve nenhuma lesura entre o relacionamento dela com o seu Manuel, muito pelo contrário, ela sempre teve uma gratidão muito ao pai, e o pai também sempre amou a filha, mas ela demorou a entender, na cabecinha dela de criança, aquela situação, porque ela vivia a realidade constante dos dois mundos. Imagine a seguinte situação: Jesus já nos tem como família, mas nós, não sei se temos, e aí é uma reflexão de cada um, Jesus como membro de nossa família. Será que nós já conseguimos visualizar Jesus ao nosso lado o tempo inteiro? Em todas as situações. Será que nós nos lembramos de Jesus nos momentos de felicidade? Nos momentos de tristeza extrema? Será que nós conseguimos encaixar Jesus no nosso dia a dia com a mesma preocupação e com o mesmo zelo que nós temos de tentar fazer o melhor, de tentar ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho? Como está essa nossa relação familiar com Jesus?
que também é nosso irmão. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Todo aquele que faz a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Senão a lei de justiça, de amor e de caridade. Qual era a vontade de Deus, senão conseguirmos vencer a nós mesmos, de certa forma, vencer a nossa vicissitude para a nossa própria felicidade. Qual é a vontade de Deus, senão que sejamos felizes? Mas não a felicidade efêmera dos bens materiais, mas a felicidade eterna dos bens espirituais, que é o que carregamos conosco quando saímos dessa vida e vamos em direção a outra vida. Meimei, no livro Pai Nosso, tem uma frase que eu acho muito interessante, que ela diz o seguinte: nossa família cresce à medida que crescemos com amor. É como se fossem estágios. Talvez o nosso estágio ainda esteja um pouco lá embaixo, mas nós vamos alcançar o estágio de Jesus. A velocidade depende de nós, depende da nossa escolha. A família nós já temos, com um Pai justo e bom, que é Deus, e com um irmão amoroso, que está ali a nos estender o braço sempre, que é Jesus. Como naquela história das pegadas na areia, às vezes ele não só nos estende os braços, como também nos carrega no colo. Eu queria ler aqui uma historinha para encerrar. Dá tempo, Moisés? Dá? Sim, sim. Uma historinha também que está no livro Pai Nosso, também de Meimei, e que fala da questão da importância dessa grande família, que nada tira de nós a responsabilidade, exime de nós a responsabilidade para com a nossa família consanguínea. Como eu disse lá no início, nosso dever com os nossos pais, nossa responsabilidade para com os nossos filhos, para a construção dessa base sólida, da base familiar, para aprender ali naquele núcleo pequeno a viver e amar em expansão maior. Como disse a Meimei, a família vai crescendo conforme o amor vai crescendo também. É um treinamento. Mas Jesus nos traz, mais uma vez, esse conceito amplo de família, quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso. E Meimei, com as palavras doce, ela explica esses conceitos. O que seria o Pai Nosso? Ela diz o seguinte: quando Jesus começou a prece dominical, satisfazendo ao pedido dos companheiros que desejavam aprender a orar, iniciou a rogativa dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus. O mestre queria dizer-nos que Deus, acima de tudo, é o nosso Pai, Criador dos homens, das estrelas, das flores, dos céus e da terra. Para ele, todos somos filhos abençoados. Com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos no mundo uma só família e que, por isso, todos somos irmãos, com o dever de ajudar-nos uns aos outros. Ele próprio, a fim de instruir-nos,
viveu a fraternidade pura, auxiliando os homens felizes e infelizes, os necessitados e os doentes, mostrando-nos o verdadeiro caminho da perfeição e da paz. Na condição de aprendizes do nosso Divino Mestre, devemos seguir-lhe o exemplo. Se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados, mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar, por nossa grande família, a humanidade inteira. A nossa família é o mundo, começando por aqueles que estão mais próximos de nós, começando por nós mesmos, melhor, se estendendo aos que estão próximos de nós e se expandindo para o mundo inteiro. Que possamos hoje sair com essas reflexões, com esses questionamentos, e quem sabe, seguindo a orientação de Santo Agostinho, ou da maneira em que mais preferir, refletir sobre essas questões em cima das nossas atitudes, do que estamos fazendo, de como estamos fazendo, do que estamos lidando, como estamos lidando, aproveitando esse momento de pandemia, aproveitando esse momento em que tantos corações precisam de consolo, precisam de uma palavra amiga, precisam de um ouvido caridoso. Porque uma das coisas mais difíceis, digamos assim, para nós, às vezes, é o ouvir. Às vezes a gente nem deixa o outro falar, já quer falar em cima do outro. E para muitos, o falar já é muito, já traz um alívio, e o que ele quer mais é desabafar. Várias são as possibilidades, várias são as oportunidades de treinarmos esse amor em família, de fazermos essa vontade de Deus que Jesus nos exemplificou. Dentro de casa, fora de casa, volto a dizer aqui na internet, que tanto está nos ajudando nesse momento, inclusive agora nessa palestra, para que a gente possa usar como uma boa ferramenta para levar o bem aonde nós estivermos. Nós podemos ajudar o mundo com uma prece. Nós podemos ajudar o mundo com o nosso pensamento positivo. Nós podemos ajudar o mundo como espíritas, levando a certeza de que existe vida além dessa vida, levando esse consolo a tantos corações que ainda estão tão presos à materialidade. Várias são as formas de se deixar ser instrumento da vontade de Deus. E que hoje, todos nós, possamos sair com essas reflexões em nossos corações. Como eu disse, não coincidente, a passagem depois dessa que acabamos de refletir é a do semeador. Que essas sementes possam chegar aos nossos corações e florir, para que o nosso amor aumente de tal maneira em que nós percebamos ainda nessa existência a família imensa que nós temos. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Eu acho que eu já estou dentro do horário de entregar, né, Moisés? E desejo a todos muita paz. Graças a Deus. Muita paz, querida Melissa. Satisfação termos ouvido suas palavras, suas diretrizes do Evangelho. Vamos agora à nossa oração em comunhão com os valores do Espírito. Vamos nos permitir, nesse momento em que estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estabelecermos
essa receptividade. Porque a espiritualidade, nesse momento, vai trazer as sementes de luz, as mesmas sementes mencionadas no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse que o semeador saiu a semear. Então, a espiritualidade amiga de Jesus Gonçalves, sua equipe de trabalhadores, a equipe médica, liderada pelo Dr. Johansson, junto a Jesus Gonçalves e sua equipe, vai adentrar em cada um dos nossos lares, vai trazer os recursos do Laboratório do Mundo Invisível para o copo com água ou a garrafa com água que colocamos próximo ao nosso acesso do computador ou do celular. E a nossa casa será recebida por esses visitantes do mundo maior, porque eles desejam, para cada um de nós, que essas sementes possam florescer, frutificar, espargir perfumes. Seus pólens sejam levados a toda parte, através de recursos multiplicadores desse pensamento, para todas as pessoas que ora se conectam conosco na casa de Jesus Gonçalves, para receberem esses recursos. São pessoas que estão nos nossos pensamentos, são os nossos familiares, não só a família consanguínea, mas também a espiritual e a família universal. Porque Jesus é nosso irmão maior. E todos somos irmãos perante Deus. Todos somos filhos de Deus. Vamos receber essa luz em nossos corações, alcançando a cada cômodo da nossa casa, apaziguando a cada uma das nossas emoções, um pouco ainda desordenadas pelos desafios que, ora, cada um está passando, para que haja serenidade, equilíbrio, coerência, despertar de consciência nos valores da caridade moral, no trabalho mental com Jesus. Essa luz alcança os nossos corpos e traz-nos os recursos fluidoterapêuticos de restabelecimento para cada um dos nossos espíritos. E por imensa gratidão à presença de Jesus através de seus mensageiros em nossos lares e em nossas vidas, nós te agradecemos, Mestre, por comungarmos contigo dessa oportunidade de trabalho, de comunhão do teu Evangelho em nossos lares, em nossas vidas, em nossos corações, na família inteira em que o Senhor é nosso irmão maior, guia e modelo da humanidade. Abençoa-nos o propósito, permaneça conosco e que em outros momentos, Senhor, possamos estar reunidos em teu nome, realizando o trabalho onde o Senhor é o diretor maior. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, muita paz, uma excelente noite. Até a próxima reunião. Muito obrigado. Boa noite, amores. Boa noite.